E aí, pessoal da torcida tricolor, olha, eu não sei vocês, mas fazia tempo que eu não ficava tão empolgado com partidas do São Paulo como eu tô agora, hein? Foram 3 jogos em 5 dias, 3 vitórias e o principal, time jogando bem, com muita vontade. Que partida legal hoje, como foi bom ver a molecada em campo, como foi bom ver o Miranda retornando, né? Reestreando no São Paulo. Que jogo legal, 3-2, com requintes, né, de virada, o Guarani saiu na frente, São Paulo virou. Que jogo legal. Vou falar para vocês então hoje sobre o pós-jogo de São Paulo e Guarani. São Paulo 3, Guarani 2. Pois é, pessoal, São Paulo, dessa vez o Hernan Crespo escalou um time alternativo, né? Um time diferente daquele time que jogou as 2 últimas partidas, né? Aquele time base, teoricamente o time titular. Hoje o São Paulo teve uma escalação repleta de moleques da base, são 8 jogadores revelados na base jogando pelo São Paulo hoje como titulares. Teve a estreia do Miranda e o São Paulo foi a campo então com o Lucas Perry, né? Que substitui o Volpi. Na zaga, Diego Costa pela direita, Miranda reestreando na zaga ali, capitão, camisa 22. E pela esquerda, o Rodrigo Freitas. Já vou falar do Rodrigo Freitas para vocês. De todos os jogadores, de repente ele foi o que deixou um pouquinho a desejar, né, nessa partida. Tá faltando um pouquinho mais de, sei lá, de experiência, rodagem. Eu vou falar mais dele daqui a pouco para vocês. E no meio-campo, a gente teve pela ala direita o Galeano. Que jogador esse Galeano, que força da natureza é esse jogador. Gostei muito da atuação desse jogador, muito bom mesmo, muito bem na partida. Aí teve a estreia do Thales Costa ali como volante, né? Um jogador também que tem muito futuro. Lisiero, eu nem lembrava que o Lisiero estava no São Paulo, faz mais de 8 meses que ele se contundiu, que não jogava, e o Lisiero voltou. E para surpresa de todo mundo, o Lisiero, que quando se machucou estava parecendo um cover do Hudson, né? O cabelinho ali para trás, tal, fortinho. Ele voltou agora um cover do Nainggolan. Ele parecia um Nainggolan jogando. Cabelo descolorido, um moicano, tatuagem no corpo inteiro. Lisiero voltou, não jogou o jogo inteiro, mas os minutos que ficou em campo, jogou bem. Gostei da atuação do Lisiero. E pela ala esquerda, o Wellington. Que jogador também, viu? Que lateral o São Paulo tem aí para o futuro. E aí no ataque, o São Paulo teve uma formação um pouquinho diferente. Jogando ali como um meia-direita, um atacante pelo lado direito, o Igor Gomes, um atacante meia pelo lado esquerdo, o Benítez, e o Vitor Bueno de centroavante. Mais uma vez ali, a aposta do Hernan Crespo, do Vitor Bueno como centroavante da equipe. Bom, a partida começou um pouco difícil para o São Paulo, né? Porque aos 4 minutos, num escanteio do Guarani, o zagueiro Ayrton, zagueiro capitão, ali num bate-rebate da zaga do São Paulo, conseguiu finalizar para o gol, fuzilou o gol do Lucas Perry. E essa jogada de escanteio do Guarani foi a jogada mais perigosa do jogo, porque o Guarani colocava, eu achei muito interessante nessa estratégia, de colocar 6, 7 jogadores na pequena área e jogar a bola ali no meio da confusão. E como o São Paulo tinha uma zaga ali que não estava treinada, né, não tinha entrosamento na zaga, muitas vezes essa jogada causou perigo para a equipe do Tricolor. Porém, durante todo o primeiro tempo, o São Paulo manteve os comandos, né? O comando da ação do jogo. O São Paulo chegou até 80% de posse de bola. Era o controle total da partida. O Guarani pouco assustava o São Paulo. Não conseguia nem assustar o São Paulo nos contra-ataques. O São Paulo dominou o jogo mesmo. 80% de posse de bola é praticamente o jogo inteiro com a bola no pé. E nesse primeiro tempo eu gostei muito da atuação de alguns jogadores. O primeiro que eu vou falar aqui para vocês é o lateral esquerdo Wellington. Ele passou a todo momento como uma opção com muita velocidade ali pelo lado esquerdo, diferente um pouco do Reinaldo, que arma um pouco o jogo pela esquerda. O Wellington era como uma flecha ali pelo lado esquerdo. Ele me lembrou muito o Júnior, sabe? O Júnior pentacampeão, que foi campeão pelo Palmeiras e veio para ser campeão mundial pelo São Paulo, grande lateral esquerdo. Eu achei o jeito de correr, até a aparência física meio baixinho ali, meio parecido com o Júnior. E olha, o Júnior deu muitas alegrias para a torcida do São Paulo. A gente espera que o Wellington também dê alegrias para o torcedor tricolor, né? Outro que eu gostei bastante foi o Lisiero, que retornou, né? Muito controle ali no meio de campo, pode ser uma boa opção para até primeiro volante ali, um reserva do Nestor, né? O Lisiero, que quando surgiu no São Paulo foi muito bem, foi cotado até para ir para o Barcelona, mas o que atrapalhou ele foram as lesões.
Hoje, no retorno dele, bom controle de bola, bons passes, dominou o meio de campo ali. E outro jogador que eu gostei muito também foi o Galeano pela ala direita. O Galeano tem problemas defensivos, lógico, né? A gente falou até no último vídeo, ele não é um marcador, não é um jogador que comece o jogo ali de trás, mas no meio campo para frente ele tem uma potência, ele tem uma força, uma arrancada muito interessante, que para jogar, né, em alguns momentos que o São Paulo precisa de contra-ataque, precisa ali de um jogador mais agudo, mais rápido, o Galeano pode ser muito útil para o São Paulo, né? Quando ele bota a bola na frente ali é difícil pegar o menino. Outro jogador que foi muito bem, que depois dessa partida eu acho que vira sério candidato a assumir uma titularidade no São Paulo, foi o Benítez, camisa 8 tricolor argentino. O Benítez ele tem aquele físico, né, um pouco mais corcunda, um pouco mais baixinho, mas a qualidade, a visão de jogo, né? O São Paulo não tem um meia como ele. Um meia que consegue achar um passe, que disputa todas as bolas. Um meia muito interessante. E eu acho que ele vai acabar se tornando titular do São Paulo depois dessas partidas que ele vem jogando, que jogou muito bem na estreia dele contra o São Caetano e hoje também que jogou mais tempo, né? Jogou muito bem, vários passes, vários chutes a gol, cabeçada no gol. Foi um jogador também muito importante e interessante. E aí o São Paulo que dominou, né, as ações do primeiro tempo, aos 40 minutos conseguiu o gol de empate, gol merecidíssimo do garoto Wellington, né? Uma jogada que se desenhou toda ali pela direita, a bola sobrou para o Wellington ali e ele estava ali para fazer o gol do São Paulo e empatar. E o que eu achei interessante desse gol foi a comemoração do Wellington, né? Um menino que está desde os 13 anos no São Paulo, um menino da base, que passou por todas as seleções de base da Seleção Brasileira de base. O Wellington fez o seu primeiro gol e a comemoração com raiva, né? Fazia tempo que a gente não via um jogador comemorando com tanta vontade e foi assim o primeiro tempo, 1-1, São Paulo dominando as ações, mas saindo com o empate desse primeiro tempo. No segundo tempo, o São Paulo voltou com o mesmo time, a mesma formação, o Guarani também, e as coisas continuaram favoráveis ao São Paulo. Aos 4 minutos do segundo tempo, o Galeano pôs a bola na frente ali, ganhou na velocidade do zagueiro do Guarani e tocou para trás para o Igor Gomes marcar o seu gol e a virada do São Paulo, 2-1 para o São Paulo. São Paulo jogando cheio de moral, os garotos da base fazendo gol, dando assistências, estava muito legal até aí o jogo do São Paulo. A partir daí, o São Paulo e o Guarani fizeram algumas alterações. No Guarani entraram dois Matheus, né? O Matheus e o Matheus Davó, aquele jogador que era centroavante do Corinthians, e a partir desse momento o Guarani começou a marcar mais pressão à saída de bola do São Paulo. Já pelo lado do São Paulo, o Éder, né? O Éder entrou no lugar do Igor Gomes, jogador que vinha entrando muito bem, hoje entrou bem de novo, né? Muita movimentação, muita força física ali na frente, mas mesmo com o Éder ali no time, a equipe do Guarani conseguiu o gol de empate, né? O Guarani começou a se jogar mais para o ataque e conseguiu ali num cruzamento, o Miranda deixou a bola passar e o jogador Sávio, centroavante da equipe do Guarani, fez o gol de empate. O gol de empate ali deixou o time um pouco mais tenso em campo e os jogadores já estavam cansados e o Crespo teve que fazer algumas alterações que fizeram com que o São Paulo perdesse ali o meio de campo, né? O Luan acabou entrando no meio campo, entrou também o Bruno Rodrigues, entrou o Léo pela esquerda no lugar do Wellington, né, que cansou um pouco, e aí o São Paulo perdeu um pouco do meio campo porque ficou apenas o Luan ali na marcação, correndo para um lado para o outro. O Thales Costa, que jogou o jogo inteiro, ele ficou fisicamente um pouco mais cansado ali no jogo e não conseguiu dar sequência àquele bom primeiro tempo que ele teve, ele ficou um pouco mais apagado, natural. O jogador, a estreia dele no São Paulo, né, um pouco mais frágil fisicamente ali, a gente vê que ele precisa ganhar um pouco mais de corpo para aguentar 90 minutos em alto nível, e o São Paulo acabou perdendo um pouco o meio campo. Porém, tinha no Éder e no Galeano as principais ações de contra-ataque, né? Teve até uma jogada em que o Éder tocou para o centroavante do São Paulo, o Vitor Bueno, que o Vitor Bueno, na cara do gol, tocou para fora. Nesse momento, eu juro para vocês que xinguei um pouco o Vitor Bueno e disse que ele nunca seria um centroavante à altura do São Paulo. Mas eu estava enganado, meu amigo torcedor tricolor, porque o Vitor Bueno, no lance seguinte, conseguiu sair cara a cara com o goleiro e, como um centroavante camisa 9, tocou do ladinho na saída do goleiro e virou o jogo para a alegria da torcida tricolor. 3-2 e a partir daí o Guarani até pressionou, mas não conseguiu fazer o gol de empate. São Paulo venceu mais um jogo
no Paulistão. Terceiro jogo em 5 dias e mais uma vitória. Bom, para se destacar, vamos falar um pouquinho do Miranda. É interessante, ele errou algumas vezes ali. Nos 2 gols ele teve participação até que direta, né? Nos gols do Guarani. Porém, ele foi o principal armador do São Paulo, podemos dizer assim, né? A bola passou muito no pé dele, que é uma diferença que ele tem para o Bruno Alves, né? O Bruno Alves é um zagueiro mais zagueiro mesmo, né? E o Miranda não, o Miranda consegue controlar a saída de jogo ali. Então, de repente, ele com o Léo e com o Arboleda pode ser o trio ideal de zaga ali do São Paulo, né? O Miranda jogou com muita personalidade, né? Em alguns momentos ele exercendo a liderança dele. Teve até um lance no primeiro tempo que o juiz tinha dado uma falta a favor do Guarani. O Miranda botou a bola debaixo do braço, foi lá e falou para o juiz: não, o lance foi nosso, o Bandeira marcou para a gente. O juiz só olhou para o Bandeira, olhou para o Miranda e reverteu a falta a favor do São Paulo. Essa liderança, né, esse poder, essa imagem que o Miranda tem, vai ser muito importante para o São Paulo, principalmente na Libertadores. Que centroavante não vai olhar para a zaga do São Paulo, ver um Miranda lá e sentir respeito, né? Vai impor respeito essa posição do Miranda ali em campo. Gostei muito também do Galeano pela direita e do Wellington pela esquerda. Muita juventude, muita velocidade, jogadores que todo momento se apresentavam no ataque, né? Jogadores que jogando como ala ali, tem muita liberdade e fizeram uma partida bem legal ali pelo São Paulo, sempre criando jogadas para o São Paulo, ou com finalização, ou com uma assistência. Eu gostei realmente muito da atuação desses 2 jogadores. Benítez, né, como eu já havia dito, um jogador inteligente, um jogador que busca o jogo, jogador que joga até com certa elegância, mas ali tem aquele lado argentino dele também, um jogador um pouco mais catimbeiro, ótimo jogador. Eu acredito que nas partidas também de Libertadores, partidas um pouco mais difíceis, e ele estando 100% fisicamente, vai ser ali o dono do meio-campo do São Paulo, o jogador ali da armação do São Paulo. Destaque negativo e um pouco até preocupante eu deixo para o goleiro Lucas Perry. O Lucas Perry foi muito indeciso nas saídas de bola nos cruzamentos do Guarani. Eu acredito que um jogador com mais de 1,90 m, né, a bola na pequena área tem que ser dele. Mesmo ali com os jogadores do Guarani congestionando toda aquela pequena área, a bola passava por ele e ele furava a bola. Em vários momentos ele não conseguia achar nada, saía caçando borboleta, né, como se diz no ditado aí do futebol. Eu acho que um jogador da postura e altura dele, né, não pode deixar com que isso aconteça. Bola na pequena área é a do goleiro, e ele deixou a desejar muito nesse quesito. Outro jogador que falhou muito, ao meu ver, e que para essa posição, para esse estilo de jogo do São Paulo, eu acredito que não sirva, é o Rodrigo Freitas, que jogou ali como um zagueiro pela esquerda, fazendo a saída de jogo pela esquerda. Ele errou muitos passes no primeiro tempo. No segundo tempo até que estabilizou um pouco, as jogadas pararam de ir pelo lado esquerdo, pelo lado dele, foram mais pelo lado do Diego Costa, mas durante todo o primeiro tempo ele errou ali, que eu contei uns 7, 8 passes em saída de bola, né, em saída de jogo. Até todo mundo, o banco ali pedia calma para ele, mas ele não é um jogador com essas características de saída de jogo, ele é um jogador mais rebatedor, um zagueiro mais rebatedor. Mas para jogar nesse São Paulo do Crespo, um zagueiro limitado como ele vai ter sérias dificuldades. Porém, ele é o 6º zagueiro do elenco, né? E quando o Valse voltar, ele vai ser o 7º zagueiro do elenco. É bom ter no elenco agora para, caso precise realmente de um zagueiro alto, tal, até bom de rebatendo as bolas, de bola aérea, um bom zagueiro nesse quesito, é bom ter ele no elenco por enquanto, mas fatalmente terá outra chance, assim, em partidas um pouco mais importantes, né? Bom, é isso, pessoal. Eu gostei muito da partida do São Paulo. Falando um pouco das comemorações, né? Muito legal a comemoração do Wellington. Fazia tempo que a gente não via um jogador se emocionando ao fazer o gol pelo São Paulo, né? O Vitor Bueno também, no terceiro gol, ele se emocionou bastante com o gol ali. Ele gritou com raiva, sabe? Que tinha perdido um gol momentos atrás e fez o gol da vitória do São Paulo. E se coloca também como uma opção de centroavante, né? E aí o São Paulo cria várias opções. O São Paulo tem um atacante de arrancada como o Éder, tem um atacante mais armador como o Luciano, um centroavante fazendo pivô ali, que mais ou menos, mas é o Pablo, né? Um jogador que é o camisa 9 do São Paulo, é uma das opções. E tem também o Vitor Bueno agora, né? Que pode ser uma opção de um jogador que tem um pouco mais de categoria para ficar um pouco mais com a bola, para sair na cara do gol e tocar com qualidade, não se afobar. Pode ser uma opção interessante ali no São Paulo, e ele, decidindo esse jogo, ganha moral
para as próximas partidas. São Paulo, então, agora melhor campanha do Paulistão, né? Ultrapassou o Corinthians, que perdeu ontem o seu jogo contra a Ferroviária. Fica bem tranquilo quanto à classificação no grupo, né? Fica com uma pontuação já quase garantida ali como primeiro lugar do grupo, mesmo a Ferroviária vindo atrás, mas ele ali está até 6 pontos, se eu não me engano, na frente da Ferroviária, uma posição que garante ele ter um mando de jogo nas quartas de finais ali. Então, agora os próximos jogos do São Paulo, que vão ser fora de casa, pelo Paulistão, São Paulo pode poupar um pouco mais a equipe, buscar um empate ali, né? Não precisa se preocupar tanto em vencer e focar mais nos clássicos e nos jogos da Libertadores. Sexta-feira o São Paulo volta a campo para enfrentar o Palmeiras lá no Allianz Parque, jogo dificílimo, que eu acredito que os principais jogadores vão voltar a campo, né? E eu diria para vocês que o empate é um bom resultado na casa do nosso rival, já que o São Paulo ganhou os 3 jogos em casa que ele disputou. Bom, pessoal, é isso aí, eu estou empolgado mesmo, fazia tempo, eu sei que o Paulista não vale muita coisa, mas quando você vê um jogo com vontade, jogadores buscando sempre o jogo, a gente fica muito feliz em assistir um jogo desse, um jogo realmente emocionante, né? Aposto que todo torcedor ali que assistiu se divertiu com a partida e gostou da entrega e como os jogadores honraram a camisa, né? É bonito de se ver quando o jogador da base consegue ter uma atuação legal ali, fazer um gol e comemorar com tanta alegria para a nossa torcida, que é isso que realmente importa, né? O torcedor é o que move o clube e a gente está aqui para falar do São Paulo para vocês. Pessoal, muito obrigado. Não deixem de curtir, compartilhar, comentar o vídeo aqui. Eu nem anotei nada aqui hoje, falei na pura emoção, porque eu saí meio que eletrizado do jogo assim e vim aqui falar para vocês. Já vou subir o vídeo. Um abração para todos vocês. Esse é o Gol de Barriga, Futebol e Cerveja. Esqueci de falar isso no começo, mas vocês já conhecem, né? Acompanhe a gente, um grande abraço e vamos tricolor!